Gente, vamos começar. Boa. Basicamente, hoje a gente vai ver a nossa aula aqui de Vibe Coding com Lovable na prática, tá bom? Basicamente, eu vou contar aqui para vocês, começar um pouco o que que é essa história do Vibe Coding, né? Porque acho que é tão novo que muita gente foi pega de surpresa, assim. O Lovable é super novo, o Vibe Coding é super novo, então eu acho que a gente precisa de uns minutos para contextualizar, né? Onde que a gente está no momento da história. E eu sempre esqueço que eu tenho slide, porque vocês sabem que, nossa, quem me conhece sabe que eu odeio me apresentar. Mas, como eu tenho que seguir protocolo, eu tenho que me apresentar para vocês. Vou contar um pouquinho de mim, depois a gente pula para o assunto aqui, que eu prefiro. Vamos passar rápido. Então, que bom que vocês vieram. Eu sou o Will, eu sou formado em Sistemas de Informação, tenho MBA pela FGV em Gestão Administrativa e certificado da MIT Sloan em Gestão e Liderança. Não parece, mas eu tenho já 20 anos de experiência, sou mais velho do que as pessoas pensam, e em tecnologia eu tenho 20 anos de experiência. Já passei por empresas como Mercer e Lydia, e hoje estou aqui cofundador e CTO da Terra, tá bom? Então, simbora, vamos para o conteúdo que é o que importa. Isso aqui não importa. Vamos passar para frente. É, Gente, vibe coding. Alguém aqui já ouviu falar de vibe coding? Tenta, me mandem aí no chat. Se você já ouviu falar de vibe coding, me traga aí o que que você achou? Qual foi a sua impressão sobre vibe coding? Eu acho que todo mundo aqui vai ter uma impressão meio, meu, o que que é isso? Que é vibe? Que as pessoas estão usando coding em vibe? Boa. Se você não ouviu falar de vibe coding, é você codar curtindo a vibe, Daniel. Olha, viu? É quase lá, é quase isso, porque às vezes a paciência que você tem que ter acaba afetando a sua vibe, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, gente, basicamente, desde o começo dessa onda de IA generativa, a gente tem visto um potencial muito grande de código assistido por IA, né? Ou seja, você fazer código com o auxílio de uma IA do seu lado. Eh, Isso desde o começo. O ChatGPT, eu não sei se vocês lembram disso, mas foi lançado em 30 de novembro de 2022. Para mim, parece que faz anos que a gente, muito mais tempo que a gente usa o ChatGPT. Mas desde o começo do ChatGPT já ocorria um pouco esse processo, assim, de algumas pessoas tirar dúvida de código com o ChatGPT. Ah, né, a gente fazia páginas inteiras no ChatGPT e depois ia corrigindo algumas coisas lá, porque ele gerava um código que era meio errado, assim. Mas em 2024 a coisa deu um salto, assim. Em 2024 foi uma coisa assim, um salto. A capacidade dos modelos de gerar código com qualidade ficou muito bom. E aí surgiu esse ano, em 2025, uma pessoa aqui chamada Andrei Karpathy. Para quem não sabe, ele foi um dos cofundadores da OpenAI, criadora do ChatGPT, tá? Ele surgiu com esse tweet, onde ele traz aqui, vou fazer a tradução para vocês. Existe um novo tipo de programação que eu chamo de vibe coding, onde você se entrega completamente para as vibes, abraça exponenciais, e até esquece que o código existe. Basicamente, você fala com a AI vai gerar o código, você fala com a AI de novo e você vai refinando com essa troca infinita sem nem tocar no código, até você ter o seu produto final, tá? Então, assim, é algo que você deve fazer? É algo que todo mundo acho que tem que experienciar na vida. Se você tem muita vontade de criar algo e você nunca conseguiu criar algo, meu, faz, é super legal. E hoje na aula aqui a gente vai mostrar um pouco de como que você pode fazer isso usando o Lovable, que é uma das ferramentas que possibilita você fazer isso. Já vou contar mais aqui para frente. Mas, para quem já sabe fazer código, sempre uma experiência diferente também, né? Porque a gente está acostumado a fazer de outra forma e tudo mais. Então, isso também gerou uma série de artigos em várias mídias aqui. Eu trouxe algumas, né? Até o MIT trazendo, né? O que que é vibe coding. Tem algumas mídias até indo para um caminho super mais polêmico, né? Então, tipo, puta, vibe code ou retire, né? Tipo, se aposente ou faça vibe code. Então, tem um artigo do Ethan Mollick, inclusive, esse daqui, que é o Speaking Things into Existence, que é muito bom, gente. Vale super a pena para quem tiver ah, curioso aqui para o assunto, tá? E eu trouxe aqui até um gráfico do Google Trends, né? Então, como que termos como AI coding e vibe coding estão sendo super pesquisados, tá? E vibe coding, na minha opinião, foi aquele termo que quando o Andrei cunhou, ele foi um termo que foi muito fácil.
para a boca do povo, porque a gente estava precisando de algo para definir o que é isso, o que é a AI fazer código pela gente. E aí ele chegou nesse momento exato em que existe esse vácuo de língua, né, de como que a gente explica essa nova tendência, e a gente agora está chamando de vibe coding, tá? Então, isso é vibe coding. Basicamente você poder falar com a AI e ela fazer para você as coisas que você manda ela fazer em código, tá? Mas, gente, a gente sabe que transformar tendência em competência é o quê? Aprendizado, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, assim, ninguém é expert, tá? Em tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, a única coisa que talvez eu tenha de diferente de algumas das pessoas aqui, porque eu tenho certeza que tem mais gente aqui mais experiente que eu, é que eu posso ter testado mais coisas do que vocês, e por isso que eu estou aqui apresentando algumas dos truques, das artimanhas para vocês, tá? Por quê? Porque não tem manual de instrução, não tem nenhuma pessoa hoje que é super conhecedora das capacidades das IAs. Na verdade, ninguém sabe o que as AIs são capazes, né? Tem um outro artigo do Ethan Mollick super legal, que diz que basicamente a AI ela trabalha com o nível de capacidade dela, que é como se fosse ele chamou de jagged frontier, né? Vou deixar aqui em termos um pouco mais fáceis da gente entender. É como se fosse uma rua esburacada. Às vezes você anda, você cai num buraco, às vezes você anda e você não pega esse buraco, você anda numa rua lisa. Então, basicamente, né, ele até definiu nesse gráfico, tem pedidos que a gente faz para AI, opa, tem pedidos que a gente faz para AI que está dentro das capacidades dela, que é essa linha azul aqui. Tem uns que estão fora e tem outros que estão exatamente nessa linha. Então, a dica aqui, gente, é brincar, é utilizar, é o máximo que a gente conseguir. É anotar o que deu certo, anotar o que deu errado, seguir em frente e ir melhorando conforme a tecnologia melhora, tá? Porque basicamente essas ferramentas não vão parar de existir. Pelo contrário, elas só vão melhorar e vão surgir novas ferramentas conforme o tempo vai passar, com certeza. E, enfim, a gente vai falar bastante sobre dicas aqui, né, durante a live e tudo mais. Mas assim, se vocês têm que levar alguma coisa dessa 1 hora e meia que a gente vai passar juntos, testem, brinquem, aproveitem o momento que é para se divertir mesmo, tá? Então vem comigo, inclusive se vocês quiserem abrir o Lovable e fazer algumas coisas junto comigo, a gente vai fazer bastante coisa junto. E quem é Lovable? Né? Falei um monte agora de web coding, de IA, de ferramenta e tudo mais. Quem raios é Lovable? E por que que a gente está falando dela aqui hoje, né? Que eu acho que também é um ponto interessante para a gente trazer. Por que que a Terra está tomando essa iniciativa de fazer o curso Pro de Lovable? Por que que a gente está trazendo o Lovable para uma live aqui para vocês e tudo mais? Basicamente, gente, o Lovable tem uma missão muito legal, né? Como eles mesmos trouxeram na missão, eu só traduzi aqui para vocês. Menos de 1% da população global sabe programar. Nossa missão é capacitar os 99% restantes a construir, iterar e lançar software em nível de produção apenas conversando com a IA. Então, assim, é uma missão muito legal. Muito, muito legal de se ter. Então, eu acho que para todo mundo que é técnico, a gente sempre tentou explicar as coisas, como que a gente faz isso de um jeito mais legal, como que a gente, para quem não é técnico, acho que sempre tentou também lançar alguma coisa e não conseguia, tinha uma barreira a ser passada, e eu acho que o Lovable faz essa ponte entre essas duas realidades de uma maneira muito legal. Dentre as ferramentas que eu já utilizei assim para fazer código, para fazer esses aplicativos, né, esses produtos online, eu acho que o Lovable foi uma das mais fáceis. É muito gostoso de usar, rola fácil, as integrações acontecem e você consegue avançar muito fácil no que você quer na sua ideia, tá bom? Então, acompanhem, porque eu acho que vai dar bom, tá? Acho que vocês vão conseguir hoje sair aqui com alguma ideia um pouco mais desenvolvida. Lovable também agora se tornou um unicórnio europeu. A gente teve a notícia semana passada de que eles fizeram uma rodada de investimento de 200 milhões de dólares. Se tornou um unicórnio sueco. Não é um lugar que a gente vê muitos unicórnios aparecendo, se não me engano, tem 8 unicórnios na Suécia, então é sempre legal ver esse tipo de oxigênio acontecendo no mercado. Hoje eles estão com valuation de 1,8 bilhões de dólares, então eles estão crescendo muito, muito rápido. E é bem legal de ver. Eles começaram como o tal de GPT Engineer. Eu não sei se tem alguém aqui que lembra disso, mas eu lembro que eu tinha visto um repositório no GitHub muito tempo atrás desse GPT Engineer, e aí aparentemente o Lovable foi um rebranding que eles fizeram para esse produtinho que eles tinham feito lá atrás, para tornar também, porque GPT Engineer é um nome técnico, né?
E aí Lovable ficou exatamente o que eles queriam com a missão do produto, que era tornar isso acessível e fácil para as pessoas, tá bom? Então, super legal, né? Bem legal conhecer a história do Lovable. Gente, eu vou começar agora conteúdo mesmo aqui de como que eu faço isso, tá? Porque eu acho que é muito fácil a gente falar da ferramenta e todas as coisas que a ferramenta possui, mas se a gente não tiver um processo por trás disso, a gente fica a gente fica um pouco meio perdido, né? Então, eu quero trazer uma analogia que a gente pode trazer aqui eu posso falar várias coisas de uma chave de fenda para vocês, mas se eu não mostrar o processo de montar uma mesa, a gente vai ficar perdido na chave de fenda, né? Sem saber o que fazer. Então, a minha intenção aqui também é trazer para vocês um pouco disso. No Terra Pro, a gente vai trazer para vocês, no discurso, desculpa, no curso de Lovable Pro, a gente vai trazer para vocês cada etapa desse processo aberta. Vocês vão conseguir facilmente identificar cada uma das etapas, o que fazer, com prompts que vão te auxiliar em cada uma dessas etapas. Para cá, eu vou trazer só essa primeira parte inicial, que eu acho que é o que já vai ajudar pra caramba a gente a ter uma experimentação de qualidade aqui com o Lovable e eu poder mostrar todas as funcionalidades para vocês, tá bom? Ah, então, basicamente, aqui passando por cima disso, tá? As primeiras duas etapas de setup e pesquisa é onde vocês vão pesquisar mesmo no mercado, o que que você, que tem concorrentes para essa ideia que você está fazendo, para esse produto que você está criando? Qual tecnologia que o concorrente usa? Quais funcionalidades a concorrência tem? Então, junta todo esse material que você quiser, fizer de pesquisa, vamos usar um prompt aqui que vai dar uma consolidação de tudo mais, vai ser bem legal. E aí a gente vai para a etapa de prototipação e validação, onde a gente fica nesse ciclo criando com a IA, co-criando com a IA, e validando tudo que a gente vai fazer, até que a gente chega num estágio legal e a gente entra num estágio de refinamento, que é o quê? Acompanhar, jogar para a internet, mandar para os amigos, entender os dados de acesso, como é que isso está indo, pedir feedback, e aí voltar, fazer todo o processo de novo, só que agora com dados um pouco mais refinados de pesquisa que você fez com a sua base de usuário mesmo, tá bom? De novo, todo esse processo aqui a gente vai contar no nosso curso de Lovable Pro. Então, que mais para frente, no final da live, eu vou contar para vocês como é que vocês têm acesso a esse curso com antecedência. Então, fiquem ligados, fiquem de olho. Para a gente começar, eu vou mostrar um jeito aqui, eu vou usar um prompt para vocês. Eu vou passar por esse prompt aqui bem detalhado, tá? Que é basicamente como que a gente faz esse prompt para fazer a criação inicial do nosso produto, tá? Então, vamos lá. Como que eu comecei esse prompt? E, gente, já vou deixar bem claro, prompt é algo super pessoal hoje em dia, cada um tem o seu, isso aqui é uma ideia, modifiquem o prompt de vocês, eu sou super assim, vocês têm que testar, então modifiquem. Tem algumas coisas que eu vou citar agora que vocês vão ver que já foram coisas que eu fui testando e foi por isso que eu lapidei esse prompt, tá? Então, ó, quero sua ajuda para criar uma PRD. Este PRD será entregue para o time de tecnologia ou, mais especificamente, para um agente de IA especializado na criação de produtos digitais. Pausa aqui. Por que que eu abri o prompt dessa forma? PRD, para quem não sabe, é um documento, é um Product Requirements Document, ou seja, é um documento com requisitos de produto. É um estilo de documentação muito utilizado para quando a gente vai fazer um produto novo, ou até uma funcionalidade um pouco maior de um produto, a gente tem que descrever isso em detalhes para começar a trabalhar, e discutir e mandar isso para um time de tecnologia, mandar isso para um time de design e fazer o produto digital acontecer. Então, eu estou pedindo esse documento, que a AI faça esse documento para mim, porque ele vai descrever muita coisa, já vai deixar tudo pronto, e aí eu consigo usar esse documento como o meu prompt inicial do Lovable, tá? E a gente já vai ver isso. Por que que eu estou falando aqui que eu estou deixando bem claro que isso vai ser entregue para um time de tecnologia ou, mais especificamente, para um agente de AI especializado? Porque, basicamente, é muito importante que você diga para quem, porque senão ele vai criar um PRD super extenso que vai até o time de negócio poderia olhar com métricas de negócio. E esses dados, sinceramente, o Lovable não vai olhar agora. A gente está criando um aplicativo agora. A gente não precisa trazer tamanho de mercado, qual é o nosso foco como métrica aqui que a gente quer ter. É desnecessário para esse momento. A gente pode trazer isso mais para frente, tá? Por agora é desnecessário. Então, eu até deixei um pouco mais claro isso para ele, trazendo. Portanto, escreva apenas informações que importam para um agente de IA trabalhar. Você não precisa incluir métricas, histórias de usuário ou qualquer informação ampla que será ignorada.
E aí aqui é onde eu trago a cereja do bolo, que é o que eu quero no final do dia. Foque em definir as funcionalidades, dados de entrada, dados de saída, modelos de dados para cada entidade, fluxos principais e casos extremos. Isso daqui, gente, vai me trazer exatamente o que cada peça desse produto terá. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente quer ter usuários no nosso produto. O que é um usuário para o nosso produto? Um usuário precisa ter nome, um usuário precisa ter data de cadastro, um usuário precisa ter e-mail, um usuário precisa ter qualquer coisa, sobrenome. Tudo isso são metadados que a gente precisa definir para ter um controle melhor aqui do que o nosso Lovable vai gerar, tá? Então, ter isso definido agora desde o começo vai ser matador para a gente no final, inclusive para a segunda aula que a gente vai conectar com o banco de dados. Isso aqui vai simplificar a nossa vida completamente, tá bom? Ah, e agora sim eu começo a falar aqui do nosso aplicativo, tá? Do nosso aplicativo web que a gente vai fazer hoje. Então, objetivo, vocês podem ver que eu usei aqui esses dois hashtags, que é para marcar aqui como um subtítulo para ele, tá? Então, é um produto que ajude o usuário a manter o controle da ingestão de café, com vários tipos de métodos, torre e espécies para escolher e cadastrar. A tecnologia, eu simplesmente coloquei que o back-end suportado é o Supabase, porque hoje é o que o Lovable suporta. E fiquem ligados, já estou dando spoiler aqui. Na quarta-feira a gente vai ver exatamente como essa integração com o Supabase e Lovable funciona, então vai ser bom. No design, eu estou pedindo aqui para ele utilizar o ChatCN para os componentes e dados de serialização abaixo, que a gente pode definir aqui. Então, quem não conhece ChatCN, vou mostrar para vocês agora. ChatCN, gente, é essa biblioteca de componentes aqui, ó. Então, basicamente, são componentes prontos que o Lovable pode usar quando ele quiser. Isso é ótimo, porque a gente também pode se beneficiar de tudo isso, né? Então, ele tem vários exemplos prontos aqui no site oficial do ChatCN que dá para explorar. Então, é uma dica super valiosa, tá? Utilizem tudo que a ChatCN tem de pronto aqui, porque o Lovable se dá muito bem com. Na verdade, todas as IAs que criam produtos hoje se dão muito bem com os componentes da ChatCN especificamente, tá? Há alguma coisa de viés da base de dados deles, provavelmente, que deve ter feito isso. E é um estilo de design que vocês já devem ter visto em outros produtos por aí, justamente porque é altamente, amplamente utilizado, tá? Então, fiquem a dica, por isso que eu passei isso também pro nosso Lovable utilizar, tá bom? É, boa. Funcionalidades. O que que a gente vai fazer de início aqui, gente? É uma home que é um dashboard. Nesse dashboard eu quero um gráfico de consumo e uma tabela com os últimos 5 cadastros ali de ingestão de café da pessoa. Também quero um botão para cadastrar uma nova dose, que vai abrir um modal com os botões. Eu coloquei aqui botões simples, que eu também não quero que ela invente muita moda. Botões simples. Para escolher quantidade, pequena, média e grande, torra, então clara, média e escura, a espécie, arábica, robusta ou outros, para o usuário poder digitar, e preparo, coado, moca, prensa, expresso, aeropress. Eu trouxe aqui alguns preparos aqui mais comuns, tá? De final, tem uma área aqui do prompt que eu deixei para considerações. Então, eu deixei claro, ainda mais claro para essa IA, falando assim: o que você criar será utilizado como prompt inicial desse agente de IA, tá? E por fim, eu coloquei assim: não foque em funcionalidades como autenticação ou conexão com o banco de dados agora. Por quê, gente? De novo, nessa primeira live aqui, eu quero só mostrar o Lovable para vocês, mostrar o potencial dele. Na segunda live, a gente vai trabalhar aqui com autenticação e conexão com o banco de dados. Então, se você quer ficar, é, 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 fica ligado. Se você quer muito saber essa coisa do banco de dados, como é que conecta com o Supabase, a segunda live está vindo aí. E digo mais, a gente vai continuar o trabalho que a gente iniciou aqui na primeira live na segunda. Então, vai ser muito legal ver a progressão desse produto no final, tá bom? Dicas. Ah, Will, esse prompt não funcionou para mim, faltou coisa, achei que o resultado não ficou legal. Gente, adicionem categorias aqui nesses subtítulos, quantas vocês desejarem para tornar mais específico, tá? Eu tentei fazer de um jeito aqui que a IA entendesse e que também fosse extensível por vocês à vontade. O maior, de novo, aqui reiterando com vocês também, o foco aqui é ter os modelos de dados e os fluxos principais logo no início do desenvolvimento do seu produto. O que que são fluxos principais?
Vocês vão ver que a AI vai deixar para a gente assim: o usuário vai clicar aqui, o usuário vai abrir o modal, o usuário vai digitar as informações do café e o usuário vai clicar em cadastrar. Esse fluxo a AI segue na hora de fazer a interface. Então é excelente que a gente tenha um documento que norteia essa experiência e que a gente possa validar para ver se está tudo certo antes de jogar para o Lovable fazer, tá bom? E, gente, de verdade, assim, utilizem a IA de preferência de vocês. Eu sei que tem gente aqui que gosta do ChatGPT, eu sei que tem gente que gosta do Gemini, eu sei que tem gente que gosta do Claude. Utilizem a AI que vocês sabem que vai te entender melhor. Comparem resultados, se vocês quiserem, também que é uma experiência super legal. Acho que vale super a pena. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionaria no Claude, usando esse prompt aqui no Claude, tá? Então, eu já até deixei aqui um Claude, ó, tô aqui até num plano free, já deixei o prompt aqui preparado para vocês verem. Ah, e vamos ver o que ele solta aqui pra gente, tá? Eu também já tenho o meu prompt aqui secreto, que eu vou usar aqui como parte da receita do bolo, para você. Eu já explico melhor ele também para vocês. Mas, gente, esse é um documento de requisitos de produtos. Vocês estão vendo que com base em informações aqui, como a gente trouxe o objetivo e as funcionalidades, ele está gerando basicamente todo o detalhe da experiência para a gente. Isso aqui, assim, tem um valor absurdo para a gente no futuro, tá? Então vai ser um prompt inicial que com certeza vai resolver muitos problemas com de uma única tacada aqui, tá bom? Então ele vai trazer aqui mais informações, o que que a gente pode fazer e tudo mais. O PRD está pronto para ser usado. Boa. O que que ele trouxe aqui, gente? Eu vou até dar um zoom aqui para nós. Ixi, peraí, peraí. Pronto, pronto. Vamos lá. Então, o que que ele trouxe? Lembra que eu falei do modelo de dados? Tá aqui, ó. Ele está me trazendo o que que é um log de um café. O log de um café tem um ID, tem uma quantidade, tem um tipo de torra, tem uma espécie. A espécie, quando é customizada, tem um campo de texto, que é o outros, né, que está aqui. Tem um método de preparo e tem a data de criação. Então, isso daqui já é uma. Adianta tanta coisa para a AI que ela não vai ter que pensar e desenvolver e ser criativa na hora. É isso aqui que a gente quer? Se no final do dia você vai ler esse documento e fala assim, é isso aqui que eu quero, tá na hora de mandar para o Lovable que ele já prepare isso para vocês, tá bom? Ele também aqui já trouxe um pouco da descrição de cada funcionalidade, então como é que é o dashboard, como que funciona aqui o modal de cadastro, trouxe até insert na tabela, coisas bem técnicas, bem específicas que a IA vai precisar saber. Vocês viram que o fato de eu ter trazido lá no começo, que é para um time de tecnologia, fez com que ela fosse técnica? E é exatamente isso que a gente busca, tá, gente? Não adianta aqui falar tanto, às vezes, funciona, tá? Falar de negócio também vai entender. Mas na hora da gente decupar para a AI falar, é muito melhor que a gente traga as coisas um pouco mais técnicas e já mastigadas para a AI. Vocês vão ter resultados melhores, pelo menos foi a minha experiência. E aí, com certeza, se vocês tiverem outra experiência, conta para a gente, porque também a gente quer saber aí como é que vocês fizeram para entender, tá bom? Mas basicamente, ó, descreveu aqui como é que é o front-end, como é que é o back-end. Se você também quer saber a diferença entre front-end e back-end, quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Trouxe até query de SQL já preparada para usar.